Amém. Pode sentar. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler o Salmo todo, tá? Não, desculpa, até o versículo 18, 139 até o 18. E eu quero que você preste atenção em cada versículo aqui, que depois a gente vai falar, não vamos voltar a ler, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, o Salmo está no meio da Bíblia. Se você não tem Bíblia, nós temos Bíblia para emprestar a você, tá? Abra no meio da sua Bíblia, você vai achar os Salmos 139, versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir, versículo 9, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem que creio foi inspirada por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque trarás aquilo que todos aqueles que abrirem o coração receberão. Obrigado desde já, Senhor. E que haja isso, Senhor, o Teu Espírito ministrando, Pai, diretamente, como a Tua palavra diz, Senhor, ensinando a cada um diretamente, Pai. Que seja assim nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Vocês viram, nós lemos, né, e em várias partes ele fala que Deus nos criou e nos conhecia antes que houvesse osso, antes que nossos tecidos, né, fossem montados. Deus nos conhece, ok? Amém? Você entende que Deus nos conhece? Amém. Sabe o número de dias que nós teremos? Amém. Já estão, Ele já sabe, né? O que temos em mente, e eu vou perguntar isso para você, fugindo um pouquinho disso e depois eu vou voltar, né? O que a gente tem em mente quando nós ou alguém diz assim, eu sou humano? Eu sou humano. Por que eu estou falando isso? Nós lemos que Deus nos conhece. Preste atenção aonde eu quero chegar. Aí a gente diz assim, poxa, eu sou humano. O que você quer dizer com isso? Aí eu botei 4 opções aqui, né? A, pode mandar qualquer pepino, qualquer problema que eu resolva. É isso que quer dizer que eu sou humano? B, eu sou emocionalmente estável e vou passar tranquilo por mais essa. É isso que quer dizer? C, eu gosto de resolver problemas.
e D. Por vezes eu sou fraco, física, emocionalmente e espiritualmente. Eu acho que todos nós marcaríamos, né, essa letra, porque essa é a realidade quando nós falamos isso. Ou alguém fala, não, eu sou humano. Ou seja, eu erro, né? Eu caí, eu sou humano, eu fiz isso errado, eu sou humano. Quando a gente fala isso, a gente não mostraria uma fraqueza nossa, nós não estaríamos mostrando a nossa fraqueza. Aí eu pergunto, será que Deus que nos sonda os pensamentos antes deles saírem pela nossa boca, né? Eu fiz daqui, não, pensamento de cima, né? Antes que eles saiam da nossa boca, Deus nos sonda e conhece. Nos conhece antes que nós sejamos montados no ventre da nossa mãe. Será que Ele não sabe dessa condição? Deus não sabe que nós somos humanos? Somos pecadores, que nós erramos? Será que Deus não sabe disso? E aí, claro que Deus sabe. Então, como é que Deus espera coisas tão grandes de nós? Porque Ele espera. Como é que Deus espera coisas tão grandes de uma pessoa tão imperfeita? Por que Ele tem essa expectativa? E para nós isso é um verdadeiro mistério, né? Primeiro é mistério o que Ele é. Segundo, o que Ele sabe. E terceiro é o que Ele quer de nós, né? Isso é um mistério. E eu queria que você abrisse em Jó, no capítulo 11. Vá lá no livro de Jó, no capítulo 11. Está antes de Salmos, tá? Um pouquinho antes de Salmos. Jó 11, 7. Nós vamos ler de 7 a 9. Olha o que está escrito aí, ó. Acharam? Querem que eu espere? Não precisa. Vou esperar. Jó 11, versículo 7. Diz assim. A palavra é difícil de falar, tá? Mas eu vou tentar, tá? Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, ou seja, entender e ir fundo, né? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso. São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. E o que é grande também, e isso a gente tem que entender, o que Ele consegue fazer por nós. Ou através, por meio de, né? Através atravessando, né? Por meio de nós. Então, nós temos que entender que mesmo nós sendo pecadores, humanos, etc., 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 falhos, né? Em todos os aspectos, Deus, Ele é tremendo demais e Ele consegue usar a nós para fazer o que Ele quer. Então, se nós deixarmos, Deus fará grandes coisas por vocês, por nós, em nós, né? E por meio de. E aí vem Jesus e diz assim, nosso Senhor e Salvador, e lança algumas expectativas sobre esse ser que Ele conhece muito bem, né? Eu e você. E aí eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 5, versículo 40. E a expectativa é muito alta. A expectativa é muito alta. Mateus 5, 40, nós vamos até 48. Diz assim, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 41, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. 42, a quem lhe pede e não volte as suas costas, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, olha, pesado, sejam perfeitos. Perfeitos como é o Pai Celeste de vocês, ou o Pai Celestial de vocês. Expectativas altíssimas sobre nós, que Ele conhece. Meu Deus, seja perfeito como perfeito é o Deus de vocês. É incrível isso. O que Deus quer de nós, né? E aí, o título que eu dei para a mensagem, né? Somos chamados para sermos sobre-humanos. Não super-humanos, mas sobre-humanos. Esse é o nosso chamado. O que Jesus pede é que a gente seja como o Pai é, perfeito como o Pai. Ou seja, nós sabemos quem somos, Deus sabe quem nós somos. Como assim essa expectativa tão grande sobre a nossa vida? Porque nós fomos chamados e somos chamados para sermos sobre-humanos, mais do que a nossa humanidade. E não é fácil. Só Deus, como dizem alguns, só Deus na causa. Só Ele consegue uma coisa dessa. Porque é grande demais. Nós não somos chamados a ser poderosos, entenda. Todos, eu gosto de repetir isso, porque tem que ficar bem claro isso. Todos, exceto João, todos os discípulos, exceto João, inclua Paulo, que veio depois, todos os apóstolos, né? Eles morreram de uma morte trágica. João morreu de morte natural. Ele morreu sem ser morto. O imperador romano tinha medo de matá-lo, sabe? Se você não conhece a história. E aí ele morreu com 90 anos, se eu não me engano, né? Mas todos os outros morreram por espada, em cruz, decapitado. Olha, terrível. Eles não eram super-humanos, eles não eram poderosos, né? Eles não tinham super força. Mas eles foram chamados a serem sobre-humanos, resistir a tudo. Não em poder e força, mas no comportamento. É no comportamento. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que ter um comportamento que não é o natural, ou não seria o natural da nossa carne nos levar. Então, nós somos chamados a ser diferentes. Diferentes na reação, conter a reação. Seja tristeza, seja tudo. Nós somos chamados a ser moderados. A palavra diz isso. Então, nós somos chamados a ter um autocontrole. Não é natural nosso, não é natural. Né? E muitas vezes a gente diz assim, eu sou assim mesmo. Não faça isso. Você não estará agradando a Deus. Eu sou assim mesmo. Descarta essa frase da tua vida. Porque você é chamado a ser diferente. Sobre-humano. É isso que você é chamado para ser. Isso é a palavra que diz. Né? Então, nós temos que entender isso. Nós não somos chamados a ser poderosos, ricos, não. Nós somos chamados a ter um comportamento, um autocontrole, uma reação, né, condizente com o nosso título cristão. Nós temos que fazer isso. Nós somos chamados a iniciar aqui uma transformação para nós sermos parte daquilo que nós seremos
quando tivermos nosso corpo transformado. Nós somos chamados a iniciar agora. Você não vai viver da maneira que você quer e depois, não, porque você pode não chegar lá. Então nós somos chamados hoje a iniciar um processo que só vai acabar, só irá acabar depois, como está escrito, né? Você tem que sair da sua caixa, né? Usando novamente, está muito popular hoje, né? Você tem que sair da sua caixa, você tem que entender. Nós somos chamados a iniciar um processo que, segundo Filipenses 1,6, achem Filipenses 1,6, Efésios Filipenses, tá? 1,6. Eu vou ler para a gente não atrasar. Diz assim: estou convencido de que aquele, Jesus, que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completá-la quando nós formos transformados. Então, nós estamos num processo, mas nós temos que iniciar o processo. Nós já somos chamados por Jesus a sermos como Deus. Eu digo em perfeição. Então, nós já somos instados, né? Nós somos estimulados a mudar, não ficar do jeito que nós somos. Isso não é de hoje. No passado, Deus já tinha uma grande expectativa sobre o ser humano. E Ele continua tendo. E aí Ele pega um povo que foi escravizado, porque se afastaram de Deus, né? Então, aquele povo, ele foi escravizado por causa disso. Aí ele pega aquele povo, que agora está no Egito, né? Estou falando da fase do Egito, né? Não da Babilônia, mas do Egito. E ele chama aqueles escravos fracos, débeis, a se aproximar de Deus. Como ele continua fazendo conosco. Ele continua nos chamando a ter um compromisso maior com Ele, a adorá-lo em espírito e em verdade, a buscar sermos perfeitos como Deus é. Então, como nós somos chamados hoje, eles foram chamados. E Deus nos impulsiona, né? E aí eu vou usar o exemplo de Abraão, né? Sai da tua terra, sai da caixa, sai da tua terra, sai da tua parentela. E isso aí não é literal, né? No caso dele foi, mas saia das suas influências. Foi isso que ele falou para Abraão, né? Ali fisicamente, para nós é isso que tem que valer. Saia das influências negativas que você tem. E aí não precisa ser parente, pode ser amigos, né? Mas não nos afastar deles, mas sair da influência, né? Mude a sua vida fraca, sub-humana ou simplesmente humana, e vem se aproximar de mim. Esse é o convite de Deus. Se aproxima de mim, vem me conhecer, vem pegar o meu fardo. Isso foi a pregação da semana passada, né? Uma das duas. Vem pegar o meu fardo que é leve. E aí eu queria que você abrisse em Êxodo, lá no início da Bíblia. Êxodo 19, versículo 5. E é muito interessante, porque Deus faz um convite e o povo recusa o convite. Êxodo 19, 5. Todos acharam? 19, 5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha para mim. Depois disso, eles já foram levados para a Babilônia, levados para a Síria, porque falharam, tá? E você acha que Deus não sabia que ia acontecer isso? Ele sabia. Mas Deus sempre tenta nos ajudar, nos encaminhar. Então, e olha a preciosidade, eu quero fazer de vocês o meu tesouro pessoal. Isso é muita coisa. Isso é muito bom. E a gente não se esforça por isso, a gente não entende isso. Nós temos que viver isso. Isso é maravilhoso. E aí, fechando aqui,
meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ele queria toda a terra dele. Ele escolheu um povo e aquele povo falhava com ele. Ele queria que eles fossem além dos limites em que eles se encontravam. Nós temos que ir além dos limites em que nós nos encontramos. Deixa aberto aí em Êxodo. Nós temos que ir além de sermos cativos em coisas, em emoções. Tem gente que é muito cativa a coisas até materiais, mas não é só as coisas materiais. Tem emoções que nós somos cativos. Tem pessoas que nós somos cativos. Há aquelas pessoas, né? Então, nós temos que deixar de ser cativos, escravos, né? E Deus queria fazer deles uma nação santa, um reino de sacerdotes. Está escrito isso aqui em Êxodo. Deus queria fazer deles uma nação santa, um reino de sacerdotes. E o que eles tiveram? Medo. Medo. Deus falou, eu quero falar com vocês. Eu não estou pegando todos os versículos, senão ia ficar muito longo. Mas Deus fala assim, eu quero falar com o povo. Aí o povo diz assim, não, Moisés, vai você. Não quer. Será que nós somos assim também? Deus pede, se aproxima de mim. E além das coisas naturalmente que nos atrapalham, nós temos medo de chegar, medo de assumir, medo de fazer o que Deus quer que a gente faça da nossa vida. Ele quer que a gente faça algumas coisas por Ele, pelo reino, e aí a gente tem medo, a gente fica acovardado. Aquele povo perdeu a chance de ser assim. E saiba que depois tem uma consequência. Era para todo o povo ser uma nação de sacerdotes. E você conhece a história. Sabe que depois que acontece isso, Deus faz, né, as leis, os 10 mandamentos, e faz umas leis, digamos assim, para orientar. E nessas orientações, ele agora pega só uma tribo, a tribo de Levi, a tribo dos levitas, e esses agora viram sacerdotes. Eles perderam a chance de todos serem. Aí você olha, né, para o pastor Timóteo. Não, você não precisa ser gordinho para ser pastor, tá? Aí você olha para o pastor Timóteo e fala assim, puxa, oh, que bom. E você nunca aspira ser. Não é só eu e o pastor Timóteo que temos que ser sacerdotes, não. Somos todos. Talvez você tenha um chamado e você se fecha, você tem medo. E nós somos todos chamados a sermos sacerdotes, porque essa promessa, ela volta no Novo Testamento. Só que nós temos limitações, nós temos medos. Você não tem que ter limites. Nós somos errados, nós somos pecadores. Só que isso não tem que limitar a nossa vida. Nós temos aqui deixar o Espírito vir a nós e nos transformar. E a palavra nos mostra que Deus dá limite às coisas. Eu queria que você abrisse em Jeremias. Abra lá. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, e logo depois vem Isaías e Jeremias, tá? Capítulo 5, 22. Acharam? Então, 5, 22 diz assim, ó. Acaso vocês não me temem, pergunta o Senhor, não temem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem branir, mas não podem ultrapassá-lo. Deus é um Deus que faz o limite para a natureza, entenda o que eu estou argumentando com você. Para a natureza ele faz, tá? Aí nós temos Jó, vai agora antes de Salmo, né? Jó, capítulo 26, versículo 10. Jó
26:10. Acharam? Olha que coisa tremenda. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre a luz e as trevas. Deus, ele limita a natureza. Ele segura e ele controla. Mas, olhem para mim agora para você entender, a nós não. Ele quer que a gente vá além. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente faça o que Ele quer, o plano dele para nós. E muitas vezes a gente impede o plano de acontecer. A gente boicota a nós mesmos. Boicota os planos de Deus na nossa vida. O seu limite e o meu não existe. No nosso convívio com Ele, o nosso limite é o mesmo que o de Enoque. Se você sabe, né? Enoque era humano. Ele errava. Ele não estava isento de erro. Mas ele estava tão bem que Deus, levou para ele. Qual é o limite? O céu. O céu é o limite. Não tem limite. Nós temos que entender isso. O nosso limite é Enoque. Você quer um limite? Enoque. Faça tudo direitinho para ser arrebatado por Deus da terra. Antes, de qualquer outra coisa. Antes de morrer, antes de Jesus voltar e arrebatar a todos nós. Mas, sabe, esse é o limite. Ou seja, na verdade, não há limites, né? Então, nós temos que entender isso. Nós podemos ser levados para o céu. A natureza é limitada. Muitas coisas na nossa vida são limitadas, né? Nosso corpo é limitado, a nossa força é limitada, mas o nosso comportamento, o nosso convívio, a nossa comunhão com Deus não é. E nós pomos limites, né? Isso não é ufanismo, isso não é, que isso, o pastor está delirando. Não, não é. Isso é o que a gente entende, né? Isso tem de ser uma meta pessoal nossa. Deus limitou o mar, Ele limitou o horizonte, mas você e eu, não. Ele quer te fazer perfeito como o Pai. Vocês entenderam que não é antibíblico o que eu estou falando? Não é antibíblico. Como é que Jesus pede para a gente fazer, primeiro, aquelas coisas todas, né? Não se importar, pedir alguma coisa injustamente, entrega outra. Anda só 1 milha, aí você vai e anda 2. E aí depois ele chega e diz assim, seja perfeito como o Pai. Não tem limite. O seu horizonte não tem limite. As atitudes na sua vida não têm limite. A palavra sair da sua boca e atingir com o poder do Espírito, com unção, os seus parentes, os seus amigos, não tem limite. Isso não é ufanismo. Isso é a palavra. Se nós temos que ser perfeitos como Deus, se nós podemos todas as coisas, Jesus afirmou, em meu nome, vocês farão maravilhas. E então, isso vai muito além do que nós vivemos hoje. O primeiro passo é entender, o segundo passo é dar um passo. Então nós precisamos fazer isso. Passar pelos problemas que nós enfrentamos não é um limite para nós. Não pode ser um limite. Deus, Ele vai nos suprir. É só nós acreditarmos, só nós fazermos. E Deus, Ele não nos deu limite, e Ele, pelo menos 2 coisas estão escritas, uma eu vou ler aqui, depois você confere, e a outra a gente vai ler, abrindo a Bíblia, tá? Eu vou falar primeiro, para você não ser tentado a abrir. Nós não temos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não temos um espírito de covardia. Nós temos um espírito mais de poder, um espírito de poder, entenda, de amor e de equilíbrio.
Não abram, porque a gente vai abrir um outro, mas está em 2 Timóteo 1,7, tá? E 1 Coríntios, eu quero que você abra, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Gente, nada vai acontecer conosco além dos nossos limites. O que Ele pede é, não seja covarde. Tenha, o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e entenda, nada sobrevém sobre nós, além do que nós podemos suportar. Ele nos conhece, Ele diz que não vamos receber hoje. Qual é a sua situação hoje? Espiritual, emocional, física, Ele não vai pedir além do seu limite, Deus. Porém, entenda, todo atleta, principalmente os de ponta, sentem muita dor. Tem alguns atletas de fim de semana que também sentem dor por outros motivos, mas os de ponta, eles sentem dor. Eles convivem com a dor sempre, porque eles têm que forçar o músculo para eles irem além. Então, quando Deus lhe der algo, uma provação, olha, Deus permitiu que houvesse alguma coisa com você, você tem que entender que é para você exercitar os seus músculos. Mas Ele confia em você, senão não teria acontecido. Mesmo que você pense, não, isso está além do meu limite, não está. Seja a chatura do seu pastor, seja o seu vizinho que bota som alto, você pode ir para qualquer área da sua vida. Seu chefe chato, falta de dinheiro, qualquer coisa. Não vai vir sobre você algo que você não consiga suportar. E você tem a quem recorrer para lhe dar o alívio. Então nós temos que entender que, na verdade, todos os limites da nossa vida somos nós que pomos. Nós limitamos. Nós dizemos, eu só vou até aqui. Para ir adiante, você tem que galgar, você tem que se esforçar. Você precisa acreditar. Você precisa ter um espírito correto e não de covardia. Amém? O nosso senso comum, e aí eu vou passar para uma outra área, é, por exemplo, trocar o bem pelo bem. Quem é bom conosco, a gente faz o bem. Nós lemos, que não é isso que Jesus quer. Nós lemos aqui, que não é isso que Jesus quer. Ele nos manda ir além disso. Sermos além de homens, sermos sobre-humanos. Vencer essa natureza que nós temos e ir além. Ele nos manda fazer coisas além das nossas capacidades, além dos nossos medos, além da nossa força, a usarmos a capacidade dele. Essa é a questão. Nós usamos a capacidade dele. Nós usamos a coragem dele. Nós usamos a força dele. Assim nós ultrapassamos nossos limites. Porque ele investe em nós aquilo que nós precisamos. Agora, se eu não estiver fazendo força para alguma coisa, não vai acontecer. Não irá acontecer. Nós somos hoje chamados a ser o início daquilo que nós seremos. Incorruptíveis. Hoje nós não somos. Nós somos chamados agora já a sermos fiéis e não deixarmos a corrupção, seja ela qual for, vir a nós. Eu não estou falando corrupção dos políticos, não. Estou falando na nossa vida. Eu me corrompo às vezes por ficar com pena de alguém
E aí eu me corrompo. Não, eu vou falar uma mentirinha, porque vai ser muito forte falar isso para a pessoa. Você tem que ter sabedoria, ou então pedir para Deus, para a pessoa não perguntar nada para você, né? É isso que você tem que fazer. Mas a mentirinha, você se corrompeu. Se você... e são coisas pequenas. Não, me ligaram aí, mas eu não quero atender, diz que eu não estou. Além de errar, ainda faz o outro errar. É terrível. Então, sabe, nós precisamos entender. Nós hoje, preste atenção em mim, nós hoje já estamos num processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Hoje, você não pode ficar sentado e dizer, olha, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou do jeito que eu sou. Não fala isso para mim. Para mim não fala isso, que eu vou rejeitar, tá? Já sabe, se você falar isso para mim, eu vou dizer, não fale isso. Porque não é isso que Deus quer de nós. Então, hoje nós somos chamados já a sermos incorruptíveis. Nós hoje somos chamados a fazer coisas que não é natural meu. Eu tomar um tapa no rosto. Como tem gente que tem problema com isso, gente? Você não tem ideia de quantas vezes alguém já chegou para mim, pastor, isso aí não é verdade. Quem é que vai dar o outro lado? Isso não é literal, olha. Não é literal e é também, tá? Presta atenção. É tomar um tapa e virar outra face. Somos chamados para isso, para vencer os nossos limites, porque isso não é humano. Tu tomou um tapa, a vontade de tu dar um soco, né? Tu toma um tapa e dá vontade de dar um soco. Essa é a vontade. E aí você, eu não sou uma pessoa normal. Eu sou sobre-humano, que é isso que Jesus quer de nós. Amém? Amém. E essa pregação, pode não parecer, porque você que esteve aqui na quinta-feira, eu me inspirei na pregação de quinta-feira do pastor Timóteo. Quando ele fala, e eu não vou ler o texto, né? Quando ele falou e analisou alguns pontos, né, do bom samaritano. E aí, você tem que entender que de quem não se esperava nada, foi de onde veio a coisa certa. É uma parábola, né? Não é algo histórico, não é um relato histórico, é uma parábola, mas Jesus fala. O samaritano, ele era rejeitado, porque ele era judeu, mas aí ele se corrompeu, né? E passou a ser uma religião próxima da judaica. Então, é por isso que ele era rejeitado, tá? Pelos judeus. Então, essa parábola, Jesus está falando de alguém que é rejeitado pelos judeus. Está falando para os judeus. Aí ele fala de religiosos que passaram, pessoas que passaram e não fizeram o que deviam. E aí um samaritano, de quem não se esperava nada, ele fez o que tinha que fazer. O que era além do que seria normal ele fazer. Não só isso, ele volta, dá dinheiro para o cara da estalagem, cuida dele, e sabe, coisas que não são normais. Não seria normal para ser humano nenhum, ainda mais para um rejeitado samaritano. E aí, nós temos que entender que assim como o samaritano ele pode fazer uma coisa dessa e ser, né, usado na Bíblia como exemplo, nós temos que entender aonde estão os nossos limites e o que Deus quer fazer por nós, por meio de nós, para nós. Nós temos que entender qual é o limite que hoje está na nossa vida e ultrapassá-lo. Eu não aguento ouvir o ronco do pastor Timóteo. A Fátima me confidenciou, vocês não sabem disso, mas ela me confidenciou. Aí a Fátima, vai orar. Deus, tira o ronco do pastor Timóteo. Vocês entenderam? Aí ela vai ter que aguentar. Não, vou separar, porque ele ronca muito. Nananina, não. Vai aguentar. Escolheu, tinha que botar um gravador do lado dele quando ele estivesse dormindo solteiro, para ver se ele roncava ou não. Agora já era. Né? Agora é casados para sempre, a propaganda. Casados para sempre. Então, nós temos coisas que nos afetam. Nós temos limitações em tudo na nossa vida, em qualquer área. Mas nós temos que ultrapassar. Não como um tolo,
que faz coisas sem pensar. Nós temos que ultrapassar confiando em Deus. Nós temos que ultrapassar debaixo da ordem de Deus. Não como uma criança que não sabe o que está fazendo. Nós temos que ultrapassar os limites direcionados pelo Espírito Santo. É isso que a gente tem que fazer, mas não ficar parado. Não deixar de pedir ajuda a Deus. Não deixar que Deus nos mude. Nós temos que entender. Nós temos que ter consciência das nossas fraquezas, mas não deixar que as fraquezas sejam o nosso limite. Você não tem ideia de quantos limites, né? Eu tinha para estar aqui. Um deles, saiba, eu sou muito tímido, ainda sou, tá? Eu fico à vontade aqui. Se me chamarem para pregar numa outra igreja, vocês não têm ideia, né? Eu falo, eu não tenho problema com isso. Falar os meus defeitos ou minhas fraquezas, não tem problema nenhum. Só que eu vou. Entenderam qual é a diferença? Então, eu sou tímido. Aqui eu fico à vontade. Se puser mais de 50% de visitante, eu já não vou ficar à vontade, porque isso já aconteceu uma vez, entendeu? Eu já não fico tão à vontade. Mas é uma coisa que eu venço, eu faço. Qual é o seu limite? Cada um tem o seu. Mas nós temos que ter a consciência da fraqueza e a consciência do poder daquele. Entenda por que eu botei lá atrás Deus limitando a natureza. Nós temos que entender a nossa fraqueza, mas temos que entender, ter consciência do poder daquele que limita o mar e que limita a luz pelo horizonte. Nós temos que entender isso. Isso é muito importante para que nós possamos ir adiante. Amém? Amém. O que Deus pode fazer por você ou por meio de você e que você está segurando, retendo? E eu estou falando de tudo, tá? Até uma melhora na sua vida de alguma forma. Eu estou falando de geral. Tanto é para você agir, como para você receber. Qual é o limite que você está tendo na tua vida? O que você não está permitindo Deus atuar? Porque você não entende a ideia de que você não é só humano. Você é chamado a ser, sobre-humano. Vencer a sua carne. Vencer o humano que existe em você é ir além. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos, Senhor, consciência de alguns problemas, algumas fraquezas, mas nem todas, ó Pai. Mas eu te peço, revela a cada um de nós, Senhor, aquilo que Tu tens que nos ajudar a vencer, Senhor. Seja orgulho, seja, ó Pai amado, coisas físicas, Senhor, seja emoções, ó Pai, que nós possamos ir além, Pai. Como diz aquela música, Senhor, leva-nos além, Pai. Leva-nos além, Senhor. Nós precisamos que Tu nos ajude, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, a cada um, Senhor, permita e ajude a não ficar na sua condição atual, Pai. Que não se limite a ficar parado, Senhor. Que não se limite, Pai, porque é errado, porque é fraco. Não se limite a não fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Que seja assim na vida de cada um aqui, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, um corpo, Pai, atuante, consciente, Pai, que vai fazer, Senhor, a diferença nesse mundo, Senhor, não para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória, em nome de Jesus, e que todos digam comigo, amém.